Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Podtats, um podcast organizado pelos alunos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do IFPR Campus Colombo. Hoje estamos com os entrevistadores Leonardo, eu, Vinícius e Gabriel. Hoje nós vamos entrevistar ele, que é Tech Lead na BNE, que é o Banco Nacional de Empregos. Ele se formou em Ciência da Computação pela PUC, se tornou mestre em Engenharia Elétrica e Informática Industrial pela Universidade UTFPR e atuou por anos como professor, pesquisador, consultor, gestor. Ele é fluente em inglês, francês e espanhol. Seja bem-vindo, Sérgio. Muito obrigado pela apresentação. Francês, mais ou menos, né? Eu ia perguntar assim, isso, até francês. Mas o que a gente pode falar da formação inicial é aquela ideia, né? Aquele sonho daquele adolescente que a primeira vez que observa um computador na casa dos amigos, né? Ou então... Eu tive uma professora, né, que eu me lembro dela falando assim, olha, o futuro das coisas serão computadores. Até então, na minha época, computadores eram coisas que não eram tão distribuídas do ponto de vista assim, familiar. Eles eram muito voltados para as empresas. Então, né, naquele momento, eu estava com 16 anos, dizia assim, poxa, que interessante esse negócio, né? Computação deve ser um negócio... que pode servir como... Não pensei assim, pode servir como uma profissão. Deve ser alguma coisa interessante de trabalhar. E realmente eu comecei a atuar dentro dos laboratórios do Colégio Estadual do Paraná. Me formei lá. Nossa, no CEP ainda. Então. Mas sua motivação foi para começar na informática? É a curiosidade mesmo. A própria curiosidade, né? E a professora falou, olha, isso aqui um dia vai ser bom, isso aqui um dia vai ser legal. Obviamente não era tão disseminado, né? Naquela época, no início dos anos 90, como é disseminado hoje. Né? As pessoas, a partir dos anos 2000, já nascem naturalmente num ambiente com computação, não tanto com celulares, porque o celular é a partir de 2006, né? Mas já nasceram inseridos nesse ambiente de tecnologia. E a partir disso, né, a gente também não tinha muitas escolhas naquela época. Ou era engenharia de computação, ou era ciência de computação, para você ter informação. E a gente até brinca, né? Eu lembro quando eu já fazia ciência da computação, nós dizíamos que os colegas que eram de engenharia de computação eles eram especialistas em portão eletrônico. E eles, em contrapartida, diziam que a gente era micreiro do Paraguai, né? Sim, com certeza. Então, essa era a disputa que a gente tinha naturalmente. E com o passar dos anos, né, foram surgindo muitos e muitos cursos, porque assim como a área de medicina que se especializou muito, a área de computação foi se especializando em diversos setores, diversas atuações. Então começaram a surgir pessoas que eram mais analistas, pessoas que não eram tanto da engenharia de computação, né, e etc. E depois, com o tempo, descobri que tinha mestrado na área também. Foram, assim, são coisas que você... vai meio que numa certa onda. Fez graduação, então vou para o mestrado. E assim por diante. E lá eu conheci também, né? Muita tecnologia diferente na área do mestrado, porque tudo era novidade. Por exemplo, você hoje abre o seu celular mostrando o seu rosto. E naquela época a gente ainda tinha uma equipe dentro da UTFPR que ainda estava desvendando como você reconhecer uma digital, e um desses projetos ajudaram organicamente, né, as pesquisas no mundo todo, as pessoas a detectarem primeiro o digital, depois reconhecimento facial e assim por diante. A gente tem uma pergunta bem importante para fazer, que a gente está curioso, na questão da atuação mesmo. Porque a gente sabe que você atuou ali em diversas frentes, como professor, já empresário e tudo mais, agora atua como gestor. E a gente tem uma grande dúvida em relação a qual foi a área mais desafiadora e qual que te fez mais evoluir nessa questão como pessoa, na sua carreira e tudo mais. Então, são duas coisas diferentes. Desafiadora é uma coisa, o que faz evolução são outras. Por incrível que pareça, empreender é extremamente mais desafiador. Ainda mais um país que não é voltado para um ciclo de empreendedorismo como é o Brasil. A gente tem muitas mentalidades estranhas, assim, de pessoa crescer e falar assim, eu quero ser um funcionário público. Não que esteja errado, mas a gente não
pensa na pessoa dizendo assim, eu quero ser um grande empresário. Eu, por exemplo, queria ser apenas Escritório. um funcionário de escritório. Um funcionário de escritório. Talvez esse pensamento meu, que era infantil, ainda esteja arraigado em muita gente. Então, empreender realmente é o maior desafio. Te traz muita bagagem, te traz muita coisa que você aprende, te agrega bastante. Mas o que mais contribui para a evolução, eu ainda coloco como a área de ensino. Quando você atua como professor, né, você consegue desenvolver metodologias de raciocínio. Obviamente, exige um pouquinho, estudar um pouco de didática, mas isso faz com que você cresça do ponto de vista pessoal, do ponto de vista mental até. Então você consegue raciocinar de uma forma muito rápida, você consegue obter métodos de abstração e formas de você tentar explicar um mesmo tema por diferentes prismas e por empatia. Você tentar observar que aquela pergunta que um aluno, um estudante ou um interessado fez para você é uma pergunta que, se você se colocar na posição dele, você vai conseguir encontrar uma resposta melhor. E assim, isso ao longo do tempo, essa mentoria, essa experiência que você vai adquirindo, ela vai te dando uma capacidade de observar o perfil da pessoa. No seguinte sentido, eu não posso ser tecnicista demais para uma pessoa que não é da área, por exemplo, de tecnologia, e eu vou tentar explicar para ela como é que funciona um celular, como é que funciona o computador, como é que funciona o envio de uma mensagem, como é que funciona uma integral, uma diferencial. Né? Como é que eu vou explicar para uma pessoa que não entende do assunto ou não tem uma formação ainda para ter noção do tema que a gente está falando? Então, isso, enquanto você ensina, isso ajuda você a se adequar ao perfil da pessoa que você está atuando. Isso ocorre, e essa experiência é muito boa, quando eu percebi muito isso, ainda na atuação que eu faço hoje, dentro do próprio BNE. No BNE nós temos tanto aprendizes que começam com 15, 16 anos, que você tem que atuar de uma forma com eles. Mas você tem estagiários que já estão na graduação, que já passaram da sua... deixaram de ser teenagers, né? Estão com 20 anos, ou já estão um pouco mais amadurecidos, que você tem que trabalhar de uma forma muito mais desafiadora e trabalhar com uma atuação diferenciada, né? Então, detectar esse tipo de perfil é um desafio e contribui também para o teu engrandecimento enquanto um educador. E você aprende, né, de várias formas diferentes, porque você tem que tentar entender cada cabeça ali, como funciona, qual que é a visão de cada um. Correto. Inclusive, pegando novamente um gancho de quando você está ensinando um aprendiz, eu pego aprendizes que chegam com 15 para 16 anos, mas mesmo assim ainda há aprendizes que não têm aquele conhecimento, mas já estão mais amadurecidos, já estão com 19, porque essa gama de idade vai influenciar a maneira como você vai atuar. Isso contribui para que eu consiga me aperfeiçoar enquanto um didata, né, enquanto alguém que está ensinando, enquanto alguém que está atuando na área, e consiga perceber essas nuances, essas diferenças de perfis que a gente vai acabar encontrando no dia a dia também. Né? E Sérgio, você sentiu muito impacto nessa mudança de ensinar dentro da sala de aula para ensinar no ambiente corporativo? Tem muita diferença? Muita diferença. O ambiente corporativo, ele é um ambiente que te dá mais liberdade que o ambiente da cátedra. Ele é livre. Um professor dentro da sala de aula, ele é quem lidera, inclusive até do ponto de vista legislativo, o que o professor falar lá dentro é lei, né? Ninguém pode interferir, né? A livre cátedra, né? A livre pensar é dentro da sala de aula. Mas existe a possibilidade de você atuar com um ensino baseado em projetos, onde você realiza atividades que foge um pouco da chamada aula magna, aquela aula que simplesmente do ponto de vista profissional, professoral, que você só está explanando de uma forma onde você simplesmente é a expressão da verdade, você é um interlocutor e o outro é simplesmente um receptor. Né? Então aquela atuação fica um tanto passiva, certo? Agora, quando você atua
unindo esse processo didático com uma atuação mais baseada em projetos, aonde talvez se a gente atuasse assim dentro da área da educação, de uma forma onde você mostrasse para a pessoa que ela trilha o caminho do conhecimento a partir de alguma coisa que ela vai gerar, e uma satisfação que a gente tem dentro da área de tecnologia, e principalmente da área de informática, é que é aquela que você, quando cria um programa, ele é rápido, né? Não é como uma pessoa que, eu estou projetando um edifício, um engenheiro civil, ele só vai ver uma casa depois de muito tempo, etc., né? De muita transformação de terreno, de construção, etc. Mas um programador não, ele tem a chance de simplesmente fazer um programa em 3 dias e dizer assim, olha aqui, eu tenho alguma coisa que já está atuando, já aperta o botão, já funciona. Então, essa é uma grande satisfação que a gente tem dentro da área de computação, dentro da área de atuação da tecnologia da ciência da computação, da tecnologia da engenharia de sistemas, né? Você pode produzir aqui um circuito e ele funciona quase que imediatamente. Ver acontecendo ali de fato, né? Isso é uma das coisas que eu mais gosto, assim, nas aulas. Exatamente. Quando você vê a coisa acontecendo, você tira essa passividade e o processo educativo se transforma um processo de mão dupla, né? E, assim, a gente também percebe que se você mais você mostra o atalho, mais mostra o caminho, é muito melhor do que você só despejar a informação, às vezes de forma desinteressada. Obviamente, existem pessoas que atuam bem na área de educação e pessoas que atuam mal. Às vezes a pessoa só despeja o conteúdo e o outro está ali fingindo que recebeu o conteúdo e aprendeu, né? Então, existem críticas dentro desse setor, dentro dessas áreas, com relação a isso. E quando você vê dentro da área da atuação corporativa, as empresas, elas querem ver as coisas acontecerem, né? Independente se seja o setor público ou o setor privado. Quando se vê a coisa acontecendo, né, e os resultados são palpáveis, isso faz com que o discípulo engrandeça e o mestre muito mais, né? E além do que, o que a gente cria? A gente cria uma metodologia onde eu deixo o livre-arbítrio da pessoa que aprendeu um determinado assunto. Ela está, digamos assim, entre aspas, ela está se tornando mestre naquela atividade, naquele produto, naquele projeto. Ela já está preparada para ensinar para o próximo. Então a gente tenta formar um ciclo de uma trilha que a gente chama ABC. Nada mais do que introdução, né, parte básica, intermediária e avançada. Então a gente sempre quer que o avançado ensine o intermediário ensine aquele que está sendo um aprendiz do básico. E isso até interliga com o que tu tinha citado agora há pouco, né? Que o ensinar também te ensina. Porque esse ciclo que você acaba, não fechando, mas acaba continuando, que a pessoa que acabou de aprender com você consegue repassar o conhecimento para os próximos que estão ali na área também. Sim, você é quase que um circuito, não sei se é um circuito aberto. Um looping? Um looping. Exato. O conhecimento se multiplicando e multiplicando e multiplicando. Exatamente. Não, é muito interessante até essa questão da educação em si na tua trajetória, que a gente viu ali que você começou, de fato, na computação mesmo, né? Focando ali nas partes técnicas e tudo mais, com certeza aprendeu muito a programar, a desenvolver sistema de fato, que a gente acha muito importante, até os professores nossos comentam, que eles gostam de ter essa atuação inicial na parte de fato técnica, né? Mas o que é muito importante, que às vezes a gente acaba não comentando quando faz esse paralelismo entre o corporativo e o educacional acadêmico padrão, é que a necessidade do ensino genérico, porque tem uma diferença, né? Quando a gente fala assim, ensino baseado em projeto, você tem que lembrar que eu estou falando de uma coisa muito focada. Eu estou falando daquele projeto, daquele indivíduo com aquelas características. Então ele vai focar e vai estudar um determinado tema, uma determinada linguagem, um determinado tipo de processo. Então ele vai aprender C#, que ele vai trabalhar dentro de um ambiente Azure, ou ele vai trabalhar com HTML, etc. Agora, a gente não pode desvincular o processo anterior. Não há como você chegar lá nesse processo que você foca a sua atuação profissional corporativa, ou como estagiário, ou como aprendiz, etc., sem que você tenha tido todo aquele conhecimento, aquela base genérica do ensino dito tradicional, onde você precisa conhecer, né, toda a sua formação de lógica, toda a sua formação matemática, você precisa, incrivelmente,
você precisa valorizar toda a integral, toda a equação diferencial, todo a gente o mais log gosta, né? que você calculou. Meu Deus. Você dê valor a isso, porque isso vai ser necessário. Você vai dizer assim, eu escuto gente, onde que eu vou usar esta fórmula de Bhaskara? Você vai usar dentro da sua cabeça para você aprender a raciocinar, ok? Simples objetivo de você executar essas equações é que você vai criar uma ponte de neurônios dentro da sua cabeça que vai fazer com que você pense melhor e tenha uma capacidade cognitiva melhorada, ok? Então, a gente vai ter que ficar falando assim repetidamente, aprenda realmente esse conteúdo que não é muito fácil, porque aprender conteúdos genéricos, você realmente não consegue, são extremamente abstratos, você não consegue ver Não consegue ver o resultado ponte ali, de né? ligação que você vê no mundo corporativo, ok? Mas é extremamente necessário para que você crie uma ponte de ligação com esse mundo corporativo, porque você não chega lá se você não tiver esse conhecimento É básico. como que é hoje em dia essa diferenciação das skills, que a gente fala habilidades técnicas, que você aprendeu, para essa mudança para o ambiente corporativo, de virar gestor, virar uma pessoa que tem que pensar mais estrategicamente, sair daquela parte técnica ali, né? De fato, de olhar ali na lógica e tudo mais, para sair para uma parte de gerenciar uma equipe, por exemplo, gerenciar pessoas, gerenciar projetos e tudo mais. Que essa é uma pergunta que a gente tem bem na nossa cabeça, porque é uma coisa que eu tô vivendo, inclusive, na minha Lidar empresa, com né? pessoas, né? Sim, É mais difícil. Eu vou dizer nenhuma. O que é lógica? Realmente o que é lógica? Tal, alguma coisa que o Aristóteles inventou, quando ele inventou o processo de raciocínio, e ele determinou que uma premissa, se ela é verdadeira, ela deve continuar verdadeira, se ela não é verdadeira, ela continua não verdadeira ou ela é falsa. Então, são todos esses processos de raciocínio que você diz assim, mas como que eu adquiro essa lógica? Só com treinamento. Como que eu adquiro a gestão de pessoas? Também com treinamento. Então, a gestão de pessoas, ela não vem assim, olha, a gestão de pessoas começou, não, é o tempo, é o dia a dia, né? É o processo de, a cada momento, tanto dentro da maturidade que você está na tua área de atuação, se você está atuando com muitas pessoas, você, né, por exemplo, dar aula, você está aprendendo a influenciar pessoas, você está aprendendo a ter relacionamento com pessoas, né, e mostrar, inclusive, porque, por incrível que pareça, o processo de avaliação de pessoas para a própria pessoa faz com que ela engrandeça também, porque ela consegue observar que ela recebeu críticas ou que ela não atuou suficientemente. Né? Eu odiei a fórmula de Bhaskara e aí eu tirei 0. Bom, então, pelo menos alguém tem que chegar e dizer assim, você odiou a fórmula de Bhaskara, tirou 0 e agora você vai ter que fazer de novo até que você Aprenda, de fato. aprenda de uma Então, vez para ter um passo seguinte. Depois não. Um feedback positivo, tanto como negativo, acaba engrandecendo a pessoa. Porque o negativo, ele sabe no que ele tem que focar para ele consertar e prosseguir crescendo com esse conhecimento, etc. O que desafia são as coisas negativas, né? Uhum. São as coisas Faz evoluir mais, né? Tentativa e erro, né? Que não são fáceis de fazer, né? Dentro da área da atuação, tudo que é muito fácil não tem valor, né? Aí a gente entra dentro de todos os processos de economia de mercado, né? Aquilo que tem escassez vale, aquilo que tem abundância vale menos. E aí o que a gente tem de escassez? A gente tem escassez de conhecimento. A gente tem escassez de pessoas que tiveram aquele conhecimento onde elas foram treinadas, né? Onde elas passaram por aquele processo e chegaram depois e conseguiram ter reprodutibilidade científica. O que é reprodutibilidade científica? Eu tenho lá um processo que ele tem que ser repetido. Olha, como é que eu faço para conseguir o processo de purificação de água? Beleza, é assim. Agora purifica a água para mim aí. Entendeu? Você sabe reproduzir. É a prática, né? Você realmente adquiriu esse conhecimento, você tem certeza que essa água está purificada, aí entra todos os meandros, né? Você tem que ter sensores para dizer que aquele processo realmente funcionou. Não é só o currículo, né? Você acha que a IA ela vai acabar facilitando o aprendizado de novas pessoas na área, ou você acha que vai acabar trazendo profissionais um pouco mais preguiçosos na área de tecnologia? Polêmico. Essa eu quero saber. Não, mas ela vai ajudar, tudo ajuda, tudo é polêmico dentro
dentro da área de tecnologia. A gente tem que entender que a tecnologia, que a área de computação, ela assumiu o protagonismo. Quando que ela assumiu o protagonismo? Em que momento? Quando a gente fez o ENIAC lá, que calculava a trajetória de um balística para conseguir acertar alguma coisa na Segunda Guerra Mundial, né? Ou quando a gente colocou com um sisteminha, aliás, a invenção da ciência da computação, né, dentro dos processos estocásticos, etc. E Loops foi inventada e graças a ele é que a gente conseguiu colocar um foguete na Lua, no Saturno V, etc. Ali é o início da vertente da computação, mas até então não era assim tão valorizado. O protagonismo ela começa realmente aonde? Quando a gente tem a primeira polêmica, né? O bug do milênio. E o bug do milênio vai fazer com que tudo pare. E é mesmo. Se não é a gente, você não conseguia mexer num caixa eletrônico, né? Então, o protagonismo do pessoal da área de computação se intensifica a partir daí e ganha, apesar dos percalços, né? Teve a bolha do .com, né? Chegou um momento quando surge a internet lá no comecinho dos anos 2000 e depois logo em seguida surge o Google, etc. Existiu muita polêmica aquele resultado que foi a bolha do .com. Falaram assim, olha aí, os caras enganaram. A próxima bolha que vai ficar fazendo com que todo mundo ache que A vai resolver tudo, assim como o .com foi resolver tudo. Já está sendo, né? Já estamos vendo isso na prática, estamos vendo, nossa vida. Estamos Quem na que não próxima usa, né? bolha, né? Bolhas estouram. Ela vai causar um ou outro atrito? Vai. Mas a gente melhorou o .com, etc, né? A partir dessas bolhas, melhorou. As empresas perceberam que elas têm que atuar dentro de um mercado digital, dentro de um marketing digital e a influência, né? Depois com o próprio em 2006, né, com o surgimento do celular. Não que o celular tenha surgido em 2006, ele surgiu muito antes, né? Sim, mas com o celular, divulgado. com um toque de tela, né, que surgiu. Todo mundo também é polêmico. Todo mundo acha, não desmerecendo, né? Sim. A Apple inventou esse negócio aqui, né? E mudou com Steve Jobs. Steve Jobs. Né? Muita gente vai lembrar o nome. Com o Steve Jobs, ele realmente foi visionário. Como que ele foi visionário? O que realmente fez com que ele fosse visionário? Ele acordou um dia, caiu da cama e pensou no celular, toque de tela. Não, toque de tela ele foi uma coisa que foi evoluindo. Muitos computadores já faziam toque de tela. Ele estava produzindo computadores toque de tela lá em 2005. O interesse dele era vender computadores. Mas aí alguém chegou, não, vamos vender um computador um pouco menor ainda. Vamos vender um tablet. Então ele havia feito uma pesquisa e viu que tablet era o que realmente ia ser interessante. Ele falou, então reduzam tudo isso para toque de dedo, um tap, né? Tap é esse toque que se dá na tela. Mas numa próxima pesquisa, que deixou ele mais visionário ainda, ele foi visionário, foi que ele percebeu que as pessoas falaram assim, não, coloca telefone aqui dentro desse. Se esse teu tablet, que era uma coisa grandinha, né? Um tablet. Se esse teu tablet fosse menor, coubesse na palma da minha mão, como cabe um celular, e fosse mais fácil de usar do que um celular, era terrível. Quem usava um celular naquela época, para fazer até uma continha, você apertava botõezinhos, não sei o quê. Um monte de botão, eu lembro dele. Então, mas alguém chegou e falou, se isso aí, além de ser um tablet, atendesse o telefone, eu comprava. E foi assim que eles fizeram com o primeiro microcomputador. Como é que começou o microcomputador lá na época? Eu assisti aquele filme do Piratas do Vale do Silício, é muito legal, mostra toda essa história. Mas como é que começou realmente a criação desse microcomputador? Numa caixa de sapato. Né? Eles chegaram lá, eu tenho aqui o circuitinho, comprava o circuito, clica aqui, pega lá o tecladinho, rouba a TV da sua irmã, né, do quarto da sua irmã, vai lá e você tem um computador. Mas, obviamente, eles não conseguiriam vender isso. Quando eles ofereceram isso para uma empresa, a empresa falou, não, eu quero 500, mas não quero dentro de uma caixa de sapato. Monta aí dentro de um negócio profissionalizado. Foi tudo na garagem, né, que eles fizeram. Então, começa na garagem, mas começa de forma profissional. Quero ser empreendedor. Seja profissional.
né? Não chega assim, vou fazer as coisas do oba-oba, no papel de pão. Não, vai ser empreendedor, tenha consciência que você tem que ter toda essa análise de custos, etc, etc. Faça bem feito desde o início, né? Isso. E como é que a gente chega dentro desse todo processo? Como é que isso vai se ligar com a IA de hoje? Ela começa... A IA é antiga. O meu projeto de graduação foi um projeto usando o Smalltalk, ok? De IA, para fazer análise de... quando você toma um remédio, você pode ter... eu esqueci o nome. Você tem... Um remédio interfere no outro, né? Efeito colateral? Os efeitos colaterais. Então, eu havia criado uma IA dentro da graduação, mas até então a IA era uma coisa vista do mais assim como, isso é uma coisa assim bacana, simples, mas assim, não vai gerar muito resultado. Só a partir de 2017, né, existem marcos, né, 2017, com o paper da Google, é que realmente perceberam que a IA deixava de ser simplesmente aquelas redes neurais que levavam disso. Aliás, tem uma anedota. Eu lembro de um colega meu que foi fazer uma IA rodando, usando rede neural lá, quando eu fazia mestrado, e ele deixou aquela rede neural levava horas, dias, executando para conseguir dizer, né? Para conseguir dizer, isso aqui é uma bolinha, né? É que ela faz por tentativa, né, Sérgio? Reconhecia, na general, ele queimou o computador, quase que incendiou o TFPR, porque o computador fica ligado a noite toda. E ficou rodando. Ficou rodando, e ainda bem que ele ficou num cantinho e ele derreteu, né? Porque o treinamento da IA é feito assim, dizem que é mais caro do que mineração, né? Exatamente. Bitcoin, porque ela fica tentativa e erro, e daí ela vai evoluindo, né? Só que com os novos algoritmos de LLM, Large Model, né? Você percebeu que você consegue fazer mais por um processo estatístico. Assim, quando você... Por exemplo, você já percebeu que quando você começa a digitar no WhatsApp, ele começa a sugerir palavras para você? Sim. Isso é uma tentativa bem tosca de IA. Mas probabilidades, basicamente. De probabilidade. Então, você percebeu que a estatística... Aliás, eu fui professor de estatística durante 15 anos também. 15 anos? Sim, porque... O que acontece com quem leciona na área de computação? Né? O teu coordenador de curso chega assim e fala, olha, você faz computação, né? Então você entende matemática. Vai dar aula de estatística. Que legal. E aí a estatística serviu muito para distrair a minha cabeça da computação. Não é porque é só fazer conta, né? É, só fazer conta. Nossa. Eu não prefiro nem comentar sobre isso. Não, porque assim, quando a gente programa, todo mundo sabe que atuar dentro da área de programação, ela é uma área árida, né? Ok? Você fazer programação, lógica, etc., ela é árida, ela judia do corpo e da mente, né? Ok? Não vamos dizer aqui que é um setor assim, que legal, é tudo fácil, tudo tranquilo, tudo são flores, né? E temos unicórnios pulando com arco-íris. Não tem. Programação é árida e continua sendo, e vai continuar sendo. A IA vai mudar alguma coisa? Não vai. O que a IA faz, na verdade? Ela é só um acelerador. Ela usa o nosso conhecimento, né? Ela usa o teu conhecimento. Ela é um acelerador. Pega a sua, sei lá, tia, que gosta de cozinhar e tem 60, fazer um 70 bolo anos e fala diferente. assim, vem aqui, use a IA e cria agora um software de fazer bolo, tia. Não vai sair. Não vai sair porque falta ela o quê? Conhecimento. Não só conhecimento. Falta ela o quê? Ferramenta? Não. Ferramenta ela tem. Conhecimento técnico, né? Não. Chegar e fazer. Senioridade. Olha que palavra bonita. Falta ela conhecer todos os elementos necessários para que você gere um programa que faça automatização de qualquer coisa, de uma tecnologia para produzir bolos. Então, como que você vai chegar nisso? Estudando, trabalhando dentro da área. Você só vai produzir uma engenharia de prompt com qualidade, né? Nós fizemos experimentos. Tadinho dos aprendizes. Pegamos aprendizes que não sabiam, não tinham senioridade. Falamos, teste aqui, criar um programa tal que resolva o problema tal. No caso era um PDV, né? Um terminalzinho ponto de venda para o controle de uma geladeira, para automatizar uma geladeira. E aí nós demos para um aprendiz que não sabia de programação, só sabia pouco.
Gere esse aplicativo só usando IA. Para onde ele foi? Para um beco sem saída. Entendeu? Porque é preciso ter vários conhecimentos para você formar aquele guardrail, né? Aquela baliza que você dá para sua engenharia de prompt, para que você consiga produzir um pequeno pedaço que acelere a sua programação. Quem é o responsável pela programação, no fim das contas? A IA? Quando o PDV, o programa, ou o programa que controla um jato, sei lá, precisa atuar, e se ele não funcionar, a culpa você vai botar em quem? Na IA? Não tem como, né? O Copilot fez o código do jato errado. É o mesmo que faz o jato Claude cair. Sonnet. Né? Não, é você o responsável. E assim, lá na frente, então, muito dessa bolha, né, vamos dizer assim, tá saindo programação nova, tudo sai de forma responsável e irresponsável. Muita gente já andou fazendo coisa irresponsável, colocando aplicações até no mercado com IA e 100% de falhas de segurança. Né? Porque quem é responsável pela segurança? A IA ou o engenheiro de prompt? Exatamente. Ou o programador? Ou a equipe de programação? Entende? Então, a IA, ela não é uma muleta que vai te eximir das suas responsabilidades de programador. Ninguém vai colocar culpa nela. Todo mundo vai apontar o dedo para quem programou aquilo ali. Quem subiu para produção, né? O que isso vai exigir de você? Por incrível que pareça, você pensa assim, agora eu vou estudar menos, porque agora tem IA. Não, agora você tem que saber, além de saber lógica, além de saber programação, além de você estar num ambiente árido, tudo bem, ele vai acelerar alguns processos. Vai. Né? Alguns loops que você teria dificuldade, poxa, como é que eu resolvo essa lógica desse loop? É um pouco mais complexa, né? Eu faço ele usando uma tupla, enfim, técnicas. Você pode estudar diferentes técnicas de resolver um loop, né? Mas a IA pode acelerar se você der a pergunta certa. Uma IA é como um sábio que, se você chega com a pergunta errada, ele te dá a resposta errada. Ou às vezes você nem sabe que está dando a pergunta errada para ele. Isso. Eu quero que você fale um pouco mais o que é essa BNE. Então, a BNE é o Banco Nacional de Empregos. Hoje é uma empresa que se posiciona numa vanguarda de tanto está atuando muito com o IA. Ela está explorando o máximo possível, mas o principal, né, ela percebeu que ela precisa trabalhar com a área de educação corporativa, ou melhor falando, né, você precisa de um ambiente onde toda tecnologia tenha IA ou não, inclusive a IA é mais um fator complicador, faz com que as pessoas adquiram conhecimento para trabalhar dentro da área de tecnologia, e não só da área de tecnologia, porque ela é uma empresa de recursos humanos, né? E unida, ela une tecnologia, recursos humanos com disseminação de processos e melhorias de processos tecnológicos integrados. Então, o que ela faz? Ela percebeu que ela precisa treinar, né, o famoso crack se faz em casa, né? Precisa treinar pessoas dentro da sua cultura, dentro da sua necessidade tecnológica e com o máximo de qualidade possível, seja usando IA ou não, né? Obviamente, hoje em dia é muito híbrido, né? Existe o processo, muitas aplicações hoje são híbridas. Existe o treinamento, né? E o indivíduo que está sendo treinado, ele também tem a liberdade de utilizar a IA, mas ele tem a obrigação de entender que a IA tem que ensinar ele a programar. Porque uma coisa é você chegar lá e só dizer assim, faça por mim. Não, é diferente. Faça para mim. Mas faça para mim e me explique o que eu fiz. Senão você não vai nem saber o que você entregou. Senão eu não sei o que eu estou fazendo. Então vocês têm esse negócio de formação dentro da própria BNE. Muito sólida. Que é a escola de TI. Que é a escola de TI. E essa escola de TI, a gente aqui do campus, o pessoal do campus está assistindo, a gente tem uma parceria entre a BNE e o IFPR, né? Isso beneficia bastante, você conseguiu ver bastante ajuda para os estudantes que chegam lá, a maioria sem saber nada e saem... Eu ouso dizer que os melhores resultados são dessa parceria. Obviamente, nós temos a parceria no Brasil todo, nós temos pessoas envolvidas no treinamento remoto também, né? Então, nós
mais o treinamento híbrido e integrado com essa parceria do IFE, eu uso dizer que é o que traz melhores resultados, porque a gente, dentro dessa parceria, já cria esse guarda-reio, essa baliza, já cria esse processo de negociação que diz, olha, nós gostaríamos que quem estivesse interesse no BNE, e o próprio BNE quer conceder essas vagas e trazer esse processo da parceria para vocês, e vocês nos trazem alguém já dentro do perfil que nos interessa. Então, é uma via de mão dupla. Uma troca, né? É uma troca e vem dando muito certo, né? São muitos anos dando muito resultado. Eu vi pessoas começarem do básico e se transformarem em excelentes profissionais e crescerem e amadurecerem dentro da empresa ao longo desses anos, ok? Então a pessoa até adquirindo, digamos assim, bens, né? Eu tenho um carro hoje, graças ao fruto desse processo de evolução do trabalho, etc. Né? Sim. E, como eu repito, né? Isso engrandece muito, isso orgulha muito e traz muita satisfação, né? Vou repetir, eu já falei no começo, para quem é da área e atua na área da educação. E eles começam com você, né? Começa a aprender com o Sérgio. Né? Exato. Você vê toda a evolução da pessoa. Isso. E assim, mas não é só a área de TI. Hoje, como o programa é um programa que dá muito certo, ele também está sendo experimentado em outras áreas, dentro da própria empresa, área de departamento de pessoal, né, folha de pagamento, que também são coisas complexas de fazer, né? É o pessoal do RH aí, ó. Pessoal de RH, né, pessoal de administração. Sim. Né? Então nós temos pessoas da área de administração, pessoas da área de RH. Não é um sistema fechado, né, restrito, e é uma parceria que traz bons frutos e engrandeceu esse ambiente, né? Nós criamos uma espécie de uma incubadora, né? E um interrelacionamento sucesso, né? Uma incubadora de sucesso. É um processo de muito sucesso. Não, e aqui a gente, como estudante, a gente tem muito ouvido falar sobre as pessoas do BNE. Sim. Tem muitos professores que se orgulham e falam, não, tem esse case de sucesso aqui e tal. E a gente se espelha também, querendo ou não, né? De alguma forma, que a gente tá começando. É um case de sucesso, realmente. Atual mesmo. O que o Sérgio faria? Se você começasse agora. Sérgio. Vendo os erros Valorize treinar exercício de lógica. A base. Valorize a base. Forte. Primeiro ponto, assim. Você só reconhece um bom jogador de futebol que tem um bom domínio de bola. Como é que ele pega domínio de bola? Treinamento. Ele fica chutando, ele fica treinando. Aquele bom jogador... Vocês repararam que os jogadores de futebol hoje em dia quase não batem falta no futebol, no soccer? Sim. São pouquíssimos. Só o Messi. É considerado um cara extremamente talentoso, é o que bate falta. Mas ele bate falta porque deu vontade ou é porque ele treina? Sim. Né? Então, procure livros de... Se você quer realmente entrar na área, procure livros didáticos. E assim, se especialize numa linguagem. Não fique fazendo só Portugal. Portugal é bom. Portugal? Vai começar. Vai começar. Uhum. Pegue uma linguagem logo de uma vez. Né? Python, C#, .NET, C#. Você tem no ramo corporativo, né? São linguagens do ramo corporativo. Java, seja, se especialize na linguagem, porque você tem que entender sintaxe, você tem que entender semântica da linguagem. Linguagem é como aprender línguas mesmo. Você só treinando, gerando resultado, conversando com a linguagem, assim como você conversaria para aprender uma língua. Não adianta você tentar estudar línguas, né, inglês só em livrinho, né? Só livrinho. Se sair para fora, você não compra um pão numa padaria nos Estados Unidos. Na prática, né? Na prática. Okay? TI é prática, né? Querendo ou não. TI Então, como é que você vai praticar? Programe, repita, matemática. Prática, né? Prática entender, é a perfeição. Eu não consigo entender tecnologia sem se aprofundar em processos lógico-matemáticos. Ok? Preciso saber contas de cabeça? Por que não usa calculadora? Então faça uma calculadora, programa uma calculadora, estude e veja como é que se faz uma soma realmente. Faça um sistema que calcule o Bhaskara. Você vai fazer um sistema de cálculo usando a notação polonesa ou usando a notação inglesa? O que é isso? Qual que é a diferença entre uma e outra? Né?
ok? O que é isso, Gabriel? São descobertas que você tem que se impor a você. Você já viu muito... Qual que é o erro que as pessoas mais cometem? Que estão começando na área, sejam começando, já estejam na área. Tipo, ou os erros, né? Os erros também. Um dos principais erros é negligenciar a base matemática e a base lógica matemática, natural. O outro erro é que a gente chama de ficar criando um ovinho. É um jargão que a gente diz assim, você tá com um problema, né? E você fica lá enrolado no problema e fica. Não pede ajuda. Dentro da área de programação, ou você busca ajuda ou você pede ajuda, né? A IA é uma dessas ajudas, mas ela não é a muleta, né? A gente tem uma fonte de conhecimento rápida. Troca de conhecimento é importante na área de TI, né? Muito importante, né? Quando você já está atuando, é muito mais ainda. Se você já estiver atuando dentro da área, a pior coisa que tem é você ficar lá rodando em círculos, porque eu vou vencer este problema, nem que, sei lá... Não, isso é em tudo também. O navio fure... A vela... Você querer fazer tudo sozinho. Que é namorar com o problema daí, né? Não namora o problema, né? Porque a experiência... E tu, aquela hora, até citou um pouco sobre aprender mais verticalmente uma linguagem. Acha que aprender várias linguagens acaba atrapalhando também um pouco? Atrapalha. Foca em uma linguagem, aprenda bem aquela linguagem, não deixe de consumir manual da linguagem, não deixe de consumir todas as tecnologias envolvidas para que você gere um produto. Tente encontrar, gere um produto, como eu falei antes. Cria uma calculadora, parece uma coisa boba, mas para quem ainda nunca fez, quem nunca fez, né? Parece engraçado, mas a tecnologia da informação é mais a jornada que o resultado, né? A jornada é que faz com que você realmente aprenda, né? O que você acha que é o futuro da área? Bom, o futuro da área eu só vejo como uma coisa muito promissora. Nós vamos ter muita chance para quem atua dentro da área e souber usar com parcimônia, né? O famoso use, mas não abuse da IA, e nós vamos conseguir gerar resultados muito rápidos, muito práticos, e se você conseguir a gente vai conseguir levar coisas em paralelo, né? Você vai poder atuar dentro de uma área e dentro de outra área, ok? E aproveita a chance, assim como muita gente aproveitou, teve gente que se deu bem nas bolhas. Vamos aproveitar a bolha da IA dentro de uma forma positiva. E pode ter certeza que os brasileiros têm uma capacidade inventiva, uma capacidade criativa de conseguir resultados com muito pouco. E se existe uma área que consegue dar esses resultados rapidamente, é a área de software. Exatamente. E esse foi o nosso podcast, a gente encerra aqui. A gente espera que vocês todos tenham gostado do vídeo. Agradecer ao Sérgio aí por estar aqui com a gente, Sérgio. E é isso, pessoal. Agradecer a participação de todos e até a próxima, que a gente tem vídeo novo saindo futuramente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.